pessoal, bem-vindos ao Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto o expansionismo russo, ou a Rússia e a nova Guerra Fria, de acordo com o português Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU. E aqui nós vamos falar de um sujeito que no início surgiu de forma bastante sedutora, encantadora, né, se apresentando, cantando para determinados chefes de Estado, uma figura bastante simpática, mas revelando agora a verdadeira face, né? Uma face inclusive xenofóbica e homofóbica também. Sim, estou falando de Vladimir Putin, que foi alçado por Boris Yeltsin, né, em 1999. E aí, a partir de 2000, assumiu como presidente da Rússia. E está no poder até hoje, vai até 2024. Ah, ele está no poder desde 2000 de forma direta? Não. Ele foi fazendo um certo revezamento com Dmitry Medvedev. Quando ele não era presidente, né, ele apontava o seu candidato, no caso Dmitry Medvedev, e aí ele assumia o cargo de primeiro-ministro, mas era ele quem mandava. Podemos dizer que na Rússia nós temos uma democracia direcionada. Uma democracia direcionada. Então nós vamos falar na aula de hoje de Vladimir Putin, ex-agente do KGB, do Serviço Secreto Russo. Atuou por 16 anos, chegou até a patente de tenente-coronel do Serviço Secreto Russo, era considerado um homem extremamente leal, extremamente confiável, chegou a trabalhar também na Alemanha Oriental como agente do Serviço Secreto, né? Nasceu em Leningrado, na Rússia, isso em 7 de outubro de 1952, e aí assumiu, como nós falamos ali, em 2000, e é o atual presidente, perfeito? E vai até 2024, Vladimir Putin. Então, o que é importante nós compreendermos? Um dos aspectos é que ele viveu o período da Guerra Fria. Ele viveu o período da Guerra Fria. Então, faz parte da história. Ele carrega no sangue essa disputa, essa tentativa de equilíbrio de poder. Então, quando nós falamos de Vladimir Putin, um homem que nasceu em São Petersburgo, nós estamos falando de uma tentativa de equilíbrio de poder. Ele viveu toda aquela Guerra Fria. Ele estava lá quando Mikhail Gorbachev anuncia o fim da Guerra Fria e anuncia também, a partir de então, uma abertura econômica e uma transparência e um processo democrático junto à população. Ele estava lá. Então, nós temos essa questão engasgada, né? Nós não, eles, os russos, essa questão engasgada, essa questão dessa humilhação, perfeito? Daquele período. E aí ele vai, desde que ele assumiu o poder, tentar despertar o nacionalismo russo. É um aspecto muito importante. Mas ele vai concentrar muitos poderes, vai fechar com as principais empresas, né? Vai fortalecer a sua ideia ali de oligarquia. E aí reparem nessa imagem que está saltando a tela. Final da Copa do Mundo na Rússia. O dia da premiação. Estão ali dois importantes chefes de Estado, né? O chefe de Estado da França e o chefe de Estado da Croácia, o dia da premiação. E aí nós temos um mundo desabando, isto é, a chuva, e só temos apenas um guarda-chuva, e ele pouco se importando se os outros estão se molhando ou não, ele não mostra nenhum desconforto. Então, essa imagem ela está carregada, sim, de questões geopolíticas, né? Ele, nessa sua presença aqui de pouco se importando com os outros, presidente da FIFA, presidente aqui da França e da Croácia. Uma situação bastante constrangedora, né? Nesta outra imagem, que agora deveria espirrar petróleo no rosto de vocês, nós temos o príncipe da Arábia Saudita e temos aqui o presidente da FIFA e temos aqui Vladimir Putin, dois grandes produtores de petróleo, né? E lembrando que a Arábia Saudita é um importante aliado dos Estados Unidos. Nós temos um acordo histórico dos sauditas, dos sunitas com os americanos e aqui, né, o sedutor, então, Vladimir Putin, tá? Que vai fazer questão de colocar
a Rússia, né, nesse centro de tomadas de decisões, nem que tenha que cavalgar, né, um urso ou cavalgar, né, num cavalo. E aí ele faz questão de exibir, né, essa coisa de força, de virilidade, do homem que caça, que pesca, que é faixa preta de sambo, que é faixa preta de judô, que já competiu. Então essa ideia de virilidade para demonstração de força e também intimidar outros chefes de Estado. Então, sim, existe um pensamento, existe uma estratégia por trás disso, que é a ideia de fortalecer o nacionalismo russo, ok? E aí o primeiro grande conflito que ele teve foi em 2008, no qual ele apoia o movimento separatista dentro da Geórgia. Lembrando que a Geórgia fez parte do bloco soviético durante a Guerra Fria, de 1945 a 1991. Depois a Geórgia se torna independente e aí a Geórgia vai buscar relações com a OTAN. Isto mesmo, a OTAN, que representava a aliança, né, militar capitalista. Então, antigamente a Geórgia fazia parte do bloco socialista, e aí hoje a Geórgia foi buscar relações com a OTAN, que é o eterno inimigo da Rússia. E aí, em 2008, né, Vladimir Putin apoiou um movimento, né, separatista, um movimento de independência dentro da Geórgia, no qual ali, na parte norte da Geórgia, nós tivemos um movimento para dar, né, a independência, para tornar ali um novo país, que é a Ossétia do Sul. Então, nós tivemos ali o envio de tropas, de tanques russos para dentro da Geórgia para apoiar o movimento separatista, a Ossétia do Sul, dentro da Geórgia. Já foi ali, né, uma disputa de poder, uma demonstração de força e do que seria capaz Vladimir Putin, apoiando o movimento separatista dentro da Geórgia, isto é, apoiando a Ossétia do Sul. Importante ressaltar também, que eu já tinha comentado na outra aula, a importância desse Mar Negro que está entre Turquia, tá? Que está entre Turquia, Ucrânia, Geórgia e Rússia. Ok? E aí, lembrando que a Turquia faz parte da aliança antiga com os Estados Unidos, a Geórgia foi buscar aliança com a OTAN e a Ucrânia, mais recentemente, também foi buscar aliança com a OTAN. E é de grande importância esse Mar Negro para a saída, inclusive aqui, né, não só escoamento de produtos, mas as questões militares. Ok? Agora, saltando na tela aí, a importância da Ossétia do Sul, no qual a Rússia apoiou esse movimento de independência, lutando aqui, né, contra a Geórgia. Isso é muito importante. Chamo a atenção também que a região, ela é conhecida como a região do Cáucaso. A região do Cáucaso, o que significa isso? São as montanhas do Cáucaso, tá? Nós estamos falando aqui das montanhas do Cáucaso, onde nós tivemos esse conflito, e aí a data mais marcante, 2008, movimento separatista da Ossétia do Sul, pegando as montanhas do Cáucaso, né, em caso, a fronteira entre Geórgia e Rússia, e aí vão aparecer aqui a Ossétia do Sul e Abcásia, ok? Região de extrema importância, até porque nós vamos ter o escoamento de gasodutos. Isto mesmo, nós temos um importante mar aqui, que é o Mar Cáspio, tá? O Mar Cáspio, que vai fazer também fronteira com a Rússia, com o Azerbaijão, o Cazaquistão, e nós temos o escoamento de gasodutos passando por Azerbaijão, passando pela Geórgia, inimigo dos russos, e passando pela Turquia, ok? O importante gasoduto, tá? Então, o gasoduto saindo de Baku, no Azerbaijão, Tbilisi, indo até Ceyhan, na Turquia. Então, a questão dos pipelines, gasodutos na região do Cáucaso. Cáucaso são as montanhas, tá? Bem importante. Importante trazer também que Vladimir Putin viveu o período da Guerra Fria, né? Ficou com aquela humilhação, não tem como esquecer, quando, né, nós temos a fragmentação dessa Guerra Fria, e aí no momento que ele assume o poder, ele vai despertar esse nacionalismo. E aí todos aqueles que apareceram no seu caminho, como Boris Nemtsov, que representava uma oposição e fez sérias acusações a Vladimir Putin, todos aqueles que se apresentaram, né, de forma assim mais agressiva, acabaram sumindo, né, ou acabaram desaparecendo. No caso de Boris Nemtsov, ele foi assassinado no dia 28 de fevereiro de 2015 com 4 tiros nas costas, na região do Kremlin, uma região extremamente vigiada
e ninguém teve notícias e ninguém viu esse assassino, ninguém fez o registro deste assassinato. Simplesmente encontraram morto, né, o adversário da época, Boris Nemtsov, assassinado com 4 tiros e ninguém viu. Então, todos aqueles que se posicionam de forma mais incisiva, mais agressiva contra Vladimir Putin acabam sofrendo algumas consequências, né? Até o próprio grande jogador de xadrez russo, Kasparov, não mora mais na Rússia, porque ele também já fez duras críticas ao governo de Vladimir Putin, inclusive, né, foi ele, né, de ter acusado, inclusive de ter, né, ser o assassino de Boris Nemtsov. Ok? Então, acusações gravíssimas e aí jornalistas que sofrem também perseguições. É uma questão bem delicada, gente, bem delicada. Nós já vamos ter também o primeiro entrave entre Rússia e os Estados Unidos, né? Desde a época aqui quando nós tínhamos o Obama como presidente, porque quem é que vai entrar em disputa? A Ucrânia, perfeito? Então a própria imprensa ressaltava que Vladimir Putin como uma figura forte, viril, caçando sem camisa, cavalgando sem camisa, derrubando o oponente, pescando sem camisa, né, caçando no mar gelado, do Ártico, enquanto o Obama muito mais humano, se divertindo com a sua filha no carrinho choque, andando de bicicleta, jogando um golfe, comendo, né, uma casquinha do Mac, aí pegando um jacaré numa praia aqui e no programa Mais Você da Fátima Bernardes, brincadeiras à parte. Ok? Então, a partir disso, Vladimir Putin estaria encabeçando uma nova Guerra Fria. Aí Vladimir Putin vai tentar retomar algumas relações, inclusive com a Ucrânia. Mas nisso ele foi construindo alguns desafetos, e esses desafetos ficaram evidentes, como neste encontro aqui com o Obama. Uma tensão declarada entre os dois, né? O Obama acaba saindo de cena, no caso foi eleito ali no final de 2017, assumiu em 2018, o presidente norte-americano Donald Trump, uma figura muito mais, né, egocêntrica, muito mais agressiva também, e poderíamos dizer até xenofóbica. E aí o mundo inteiro, né, pensou que Donald Trump e Vladimir Putin iriam se dar muito bem, queriam cavalgar juntos na mesma direção. Mas não foi isso que aconteceu. Embora esta imagem seja uma montagem, nós tivemos também uma tensão entre os dois presidentes. E recentemente, né, os dois presidentes acabaram trocando acusações e mais do que isso, né, retomaram a produção de mísseis balísticos de alcance intermediário. Um acusando o outro de que, né, teriam quebrado o acordo feito no final da década de 80. Mais do que isso, a Rússia de Vladimir Putin acabou tomando o lado da China nessa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que vem assolando o mundo, né, que vem inclusive gerando uma certa recessão, uma certa desconfiança, que não é só uma guerra comercial, é uma guerra tecnológica. Vladimir Putin já declarou há mais ou menos 2 meses atrás que ele, o dólar, só serve para os Estados Unidos e que nós vamos criar um mecanismo paralelo ao dólar. Isto nós, Rússia e China. Assim como também o presidente russo abraçou o Irã, um outro desafeto dos Estados Unidos, na questão envolvendo ali o Estreito de Hormuz, no qual é uma localização extremamente estratégica, talvez uma das localizações estratégicas mais importantes do mundo, porque nós temos cerca de 20% do petróleo do mundo passando pelo Estreito de Hormuz, né, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, o Estreito de Hormuz, no qual o Irã já ameaçou fechar. Então temos várias situações ali recentes acontecendo. E aí, a tensão entre os dois, ok? Não saia daí, continue assistindo a nossa aula para ver no que né, vai dar esse conflito entre Rússia, Ucrânia e aí a posição dos Estados Unidos. Valeu, um forte abraço, gente. Até a próxima.